Olá, gente. Espero que vocês estejam bem, em paz. Eu venho aqui com muita alegria gravar esse vídeo, porque o CSC foi fundamental no meu processo de transformação. São 12 meses aí, um pouquinho mais, de muita coisa acontecendo. Deu medo no início, mas foi incrível. Tem sido incrível, na verdade. Meu nome é André Brito, eu sou publicitário de formação, né? Há 20 anos eu trabalho com publicidade e estava me sentindo muito inquieto. Participei da turma 2 do CSC, que aconteceu no último trimestre de 2015. De lá para cá, tanta coisa aconteceu que seria impossível falar em 15 minutos, em 10 minutos. Já estou querendo aumentar o tamanho do vídeo. Bom, a questão é a seguinte: eu aqui vou falar um pouco do que foi o CSC na minha vida, porque eu costumo dizer o seguinte: não é um programa que transforma a gente, é a nossa vontade interna, nosso coração, a força que ele está exalando ali, deixando brotar, que vai fazer com que essa transformação ocorra. O CSC, para mim, funcionou tipo uma catapulta, entende? Eu já vinha num processo muito intenso de busca, de aprendizado sobre como me transformar. Mas era muito difícil largar o que era mais antigo, o que eu vivi esse tempo todo. Não era simples. Né? E o CSC me ajudou a ver isso de um modo mais simples. Isso, vamos dizer assim, ele se sobrepôs a outros treinamentos que eu vinha fazendo, e de lá para cá aconteceram muitas coisas, mas eu digo que tem pontos do CSC que foram fundamentais. Por exemplo, talentos, descobrir meus talentos, entender mais sobre flow, entender como é esse estado de fluxo, né? E onde eu me encontrava em estado de fluxo. Que atividade era essa? Então, foi incrível viver essa jornada. E a catapulta porque eu vinha num processo e o CSC me jogou como um salto, me jogou muito mais longe no meu processo. E sabe o que é incrível? É incrível descobrir, durante esse processo de salto, que eu podia voar e não parar de voar, de continuar. Ele não jogou só para cima como uma catapulta, mas me deu asas, me disse: André, você pode ir mais. Então meu processo tem acontecido de uma forma incrível. Eu fico arrepiado aqui de falar disso. Tinha muita dificuldade de falar de mim desse jeito, mas isso veio se transformando. Não é simples falar da gente. Talvez eu esteja arrepiado, suando um pouco por causa disso. Óbvio que está calor aqui em Aracaju, que eu não falei de onde eu sou de Aracaju. Mas a questão maior aí é que era muito difícil de falar. Muita gente não consegue nem falar, outras não conseguem falar de si própria. Então, continua sendo um processo que é delicado, mas hoje é muito mais simples. Não só por causa do CSC, mas por outros tantos trabalhos que eu venho fazendo. Então, nesse sentido, o CSC me jogou, me lançou para quem eu era, né? Para quem eu sou, na verdade. E eu fui descobrindo um monte de coisas. Por exemplo, saber voar essas habilidades que eu descobri, que eu tinha e que eu podia potencializá-las, fez com que minha jornada fosse incrível. Então hoje, num processo de transformação, eu estou ainda publicitário, porque nessa abertura eu descobri um novo grupo de trabalho. Contar rapidinho a história, porque os 10 minutos são bem curtos. Eu tinha uma agência de publicidade quando a gente começou o CSC, lá em setembro para outubro de 2015. Eu ainda tenho essa agência, oficialmente falando, ela existe ainda, eu tenho 2 funcionários, mas eu tinha 11 funcionários. Na verdade, 10 funcionários, 11 comigo. Era uma equipe interessante, mas eu já não via muito por que ficar, continuar aqui. Além das dificuldades financeiras, de mercado, tinha questão de vontade, não era a minha coisa. Não era a coisa com que eu me apaixonava e com a qual eu não entrava mais em fluxo. Depois do CSC, e especialmente agora eu vou agradecer a Dario, o coach Dario, pela sessão maravilhosa que a gente teve no final de novembro, início de dezembro, que me despertou um monte de possibilidades e foi incrível. Além de Bruno e Larissa, que eu vou agradecer daqui a pouco imensamente, espero que esse tempo dê. E que fez nesse dia, nessa sessão, despertar um monte de coisa que eu podia fazer. E aí essa agência se transformou em uma agência diferente, onde eu descentralizei o processo. E eu tinha funcionários, na verdade, parceiros descentralizados, freelancers que iam fazendo os trabalhos, porque em fevereiro eu desmontei a minha equipe. A gente acabou o curso em dezembro, mas eu continuei fazendo algumas tarefas ali dos últimos módulos, e eu desmontei minha equipe. E desmontar minha equipe estava dentro de um plano. E esse plano foi fazer minha certificação em coach, porque eu já tinha feito um treinamento em coach, né, em 2013, 2014, e fiz a certificação em fevereiro. Então, em fevereiro, depois do primeiro módulo da certificação, eu tomei aquela coragem que eu não tinha. Desmontei a equipe, todo mundo foi para casa, algumas pessoas ficaram muito tristes. Foi difícil, mas eu comecei meu processo mesmo de ter coragem de fazer aquilo que me dava a alegria mesmo, com o qual eu me conecto e que eu
faço, sei lá, acordo 6 horas da manhã para fazer, para estudar, para ajudar pessoas. Hoje eu tenho no meu coração a alegria de poder dizer que eu não sou apenas coach, eu sou um amigo que aprendeu a transformar pontos específicos da vida com técnica e vou trazendo isso para muitas pessoas. Então, hoje eu já tenho, no meu histórico como coach, atendido 30 pessoas, uma média de 30 pessoas, vamos dizer assim, uma diferença entre atendimento individual e em grupo. Na verdade, vai aí para umas 34, 35, quando a gente coloca esse grupo. Isso tem sido só o começo. Eu tenho inscrito numa rede social chamada @olhar para dentro. Se você quiser me seguir, pode me seguir lá no Instagram, @olhar para dentro, e no Facebook também, facebook.com/olhar para dentro. Pra mesmo, PRA, sem o para. E isso tem me transformado muito, né? Deixar essa energia fluir todo o tempo. E o CSC foi fundamental nisso. Essa catapulta me jogou para algo incrível. Eu tenho construído relacionamentos diferentes, tenho achado sócios diferentes e estou criando cada vez mais possibilidades de fazer coisas que me conectam, que me deixam inteiro. Então eu tenho atendido bastante gente, tem chegado bastante gente para atender. Pessoas com dificuldades, com ansiedade, por exemplo, pessoas depressivas, que eu, obviamente, não trato como uma terapia, e eu tenho meus parceiros que vão tratar como terapia. Então eu indico terapeutas ou psicólogos, na verdade são 2 pessoas só para quem eu mando, e essas pessoas continuam fazendo coaching comigo e transformando, ressignificando, na verdade, pontos da vida delas que fazem com que elas acabem se atrapalhando. Então eu estou muito feliz por esse momento que eu vivo. Eu vou deixar algumas fotos da última vivência que eu realizei, onde eu trouxe pessoas, são 10 pessoas trabalhando e aprendendo juntos, juntas, sobre um processo de autoconhecimento mesmo. Então, eu não falo nem mais, nem estou falando muito que eu sou coaching. Eu ajudo as pessoas nesse caminho de autoconhecimento, a descobrir as suas próprias verdades, a partir das suas próprias possibilidades naquele momento. E isso tem me deixado muito feliz. Fato que faz com que eu venha com essa camisa para agradecer Bruno e Larissa, que é uma camisa da Tailândia, porque eles estão lá agora e eu virei fã deles dois. Eu não costumava dizer que eu tinha ídolos. Isso foi muito significativo para mim, porque não é uma idolatria cega. Eu não sou um fã maluco, eu sou um fã consciente do que eles fizeram e de como eu posso ser isso para outras pessoas, porque eu já tenho sido, através da minha verdade, do meu coração, tenho conseguido tocar outras pessoas, e isso não tem preço. Não tem preço fazer isso de verdade. Então, Larissa e Bruno, obrigado. Obrigado a cada um de vocês do grupo também, porque tem algumas pessoas que continuam me seguindo lá e vão me dando força e vão dizendo, já sou sua fã e gostam e curtem os textos. E vocês me alimentam todo dia. E eu não tenho nem palavras para agradecer. É isso. Obrigado, CSC. Obrigado todo o grupo aí da comunidade. Obrigado, Dario. Você foi muito importante. E os outros coaches também. E que a gente continue possibilitando esse trabalho de transformação que levam pessoas a viverem suas jornadas com mais intensidade, com mais felicidade. Esse ano tem muita novidade aí para vir, novos projetos, e eu quero muito, mesmo que eu não ganhe nenhum desses prêmios, mas eu quero muito conseguir me conectar de novo com vocês e com o Bruno e Larissa para seguir minha jornada com meu coração sempre pleno. Obrigado e que vocês todos fiquem bem e em paz.